Olá, hoje no Panorama nós vamos falar sobre dor nas costas. Quem não sabe o que é isso? Vamos falar sobre causas, tratamentos e prevenção. Recebemos o ortopedista do Hospital das Clínicas de São Paulo, Alan Ono, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e a fisioterapeuta Flávia Schlitter Oliveira, coordenadora do Grupo de Coluna do Hospital do Coração. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Olha, eu vou dizer assim, que dor nas costas, né, é um problema, é difícil alguém dizer assim, eu não tenho, não sei o que é isso, não é? Hoje... Parece que atinge a todos sem distinção, né, doutor? Hoje a dor nas costas é a segunda doença mais prevalente no Brasil, né? Uma pesquisa recente do IBGE mostrou que cerca de 21 milhões de brasileiros têm pressão alta e 17 milhões de pessoas no Brasil sofrem de dor na coluna. Então é a segunda doença mais prevalente. Pressão alta e na sequência já está ali dor nas costas. Dor nas costas. Né? E a dor nas costas é um sintoma que ele está relacionado a diversas doenças. Não é uma doença em si, mas é um sintoma causado por diversos tipos de patologias, diversos tipos de comportamento. Né? Então acredita-se que ao longo da vida, né, tem várias pesquisas hoje em dia mostrando que o sujeito pode ter, um indivíduo pode ter dor nas costas e até 85% das pessoas vai ter pelo menos uma crise de dor muito forte ao longo da vida. Então, se não sabe o que é, provavelmente não vai passar a vida sem saber um dia, não é? Claro. Exatamente. E o que acontece também é que as pessoas, com o passar do tempo, acabam não fazendo muito atividades físicas, né? E as pessoas acabam ficando em posturas muito inadequadas para fazer as coisas ao longo do dia. E isso acaba interferindo diretamente nos problemas das costas, né? Agora quando nós falamos, né, geralmente, tô com dor nas costas, né? Parece algo tão assim, genérico falar assim. O que dói exatamente quando existe essa queixa? É totalmente genérico, né? Na maior parte das vezes, em até 90% dos casos, as pessoas não descobrem a origem da dor, tá? Mas existem várias estruturas na coluna, né, tanto na coluna lombar quanto cervical, que podem causar dor, né? Então a coluna ela é formada por estruturas ósseas, né, que são os ossos, as vértebras, os ligamentos, os tendões, os músculos e os discos intervertebrais. Então, assim, a gente costuma separar por faixas etárias, né? Então, o adulto, geralmente, ele vai sofrer da dor de origem do disco. Então, aquela pessoa que trabalha sentada, trabalha na mesma postura há muito tempo, né, que sente aquele desconforto no fim do dia. Então, a pessoa dá ali 6 horas da tarde, começa aquele desconforto na lombar. Geralmente, essa dor é de origem do disco. Tá? Uma dor discogênica. Então, são estruturas moles, né? Essa estrutura, ela lembra um chicletinho, um babalu, um amortecedor que nós temos entre cada vértebra. Né? Então, a pessoa, ao longo do dia sentada, às vezes senta numa postura assim, né? A coluna se inverte, aumentando a pressão nos discos intervertebrais, e essa pressão ao longo do dia vai causando distensão, inflamação nos nervos e dor, aquele desconforto. Né? Então, essa é a dor discogênica. Com isso, né, um dia o disco pode acabar não aguentando essa pressão toda e romper. E aí que vem uma patologia chamada hérnia de disco. Né? Nesse caso, a dor não é só nas costas, começa a irradiar lá para a perna, para o pé, para a coxa e começa a se tornar algo insuportável. Né? Geralmente começa com uma crise e essa crise é a pior dor que a pessoa pode sentir na vida. É uma dor que a pessoa lembra para o resto da vida que aconteceu. Né? E daí para frente, essa pessoa tem uma lesão e ela tem que começar a cuidar. E Flávia, quando as pessoas chegam lá, né, que a fisioterapia, nós sabemos que ajuda muito nesse sentido, né? Elas chegam em qual estágio dessa dor? Eu gosto sempre de pegar o paciente logo após ele ter passado em consulta com o médico, o médico ter dado um diagnóstico, independente dele ter feito algum exame por imagem ou não, ele passa o diagnóstico, a gente pega o paciente a partir daí e aí a gente faz a avaliação fisioterápica também. Então, quando a gente chega, o objetivo nosso com o paciente é diminuir a dor e tratar a função, né? Na verdade, a disfunção que ele tem para depois devolver a função para o paciente, né? Então, assim, a partir da função, a gente pensa em fortalecimento e readequar o paciente para as atividades de vida diária, que a gente chama dos pacientes, né? Então, a gente tem exercícios específicos para cada paciente. A gente tem protocolos, sim, no hospital que eu trabalho, a gente desenvolve protocolos, mas a gente tem que saber que cada paciente ele vai reagir de uma forma diferente. Então, a gente adequa os exercícios para ajudar na estabilização
recuperação, que a gente chama do controle motor do paciente, e aí a gente vai voltando às atividades de vida normal, vida diária, que a gente chama, né? Vamos ver o que as pessoas falam sobre isso nas ruas. Olha, achar quem tem dor nas costas foi tarefa fácil, né, para a repórter Adriana Cimino. Eu tenho várias dores no pescoço. Tem que ficar baixado assim, geralmente no metrô, aí tem que ficar toda hora esticando para poder aliviar. Os ombros também doem bastante. Muito no pescoço, às vezes nas costas, muito na mão também. Eu evito usar o celular sentada num lugar que não tem apoio nas costas, por exemplo. E ficar, usando ele deitada, eu também não uso. Quando eu tô mexendo no celular, se eu tô em pé, procuro estar em uma boa postura. Quando eu tô sentada também, procuro estar em uma boa postura. Na coluna, né, porque a gente fica abaixado, mexendo no telefone. Acho que não, porque pessoas ficam mudando o tempo inteiro, né? Dá aquele incômodozinho, você já muda. Pois é, né? A dor nas costas da modernidade, né? Você viu quantas pessoas citaram aí o uso do celular? No fundo, as pessoas sabem, né? Que essa é uma causa importante, não é, doutor? Nós estamos vivendo uma epidemia de cervicalgia por conta do smartphone, né? Existe um termo agora em inglês que se chama text neck, né? Então, é o pescoço do texto. A pessoa fica ali teclando, mandando mensagens e ali o pescoço em flexão, que é uma postura muito ruim, né? Então, eu costumo dizer para os pacientes, né? Use o seu smartphone, né? Tecle no seu smartphone como se você fosse tirar um selfie. Então, coloca o telefone assim, como se você fosse tirar uma foto do teu rosto e aí você tecla, sem fletir o pescoço. É uma cena que a gente não vê, né? Estamos fazendo grande campanha para isso. Exatamente, para mudarmos, né? Justamente esse comportamento, Flávia. Sim. Então, e tem a questão do que é o ideal e do que é o real, né? Nessa história, né? Então, assim, realmente a gente tem falado cada vez mais para os pacientes posicionarem o celular para a gente, ou o tablet mesmo, numas posições que não tenham que fletir tanto a coluna e inverter as curvaturas que a gente tem ideais da coluna, né? As curvaturas neutras que a gente chama. E a partir disso, a gente também começa, na fisioterapia, a gente começa a estabelecer o fortalecimento das musculaturas que vão conseguir sustentar essa postura, né? Que não é o real nosso, né? Também manter assim elevado, né? Então a gente começa a posicionar a coluna e trabalhar os músculos para sustentar essa postura. Nós temos aqui uma ilustração, né, que vai nos ajudar a entender aí o que acontece com a nossa coluna com o uso do celular. Olha lá. Bem claro, vamos comentar? Bom. Então, ali, o nosso peso natural da cabeça, né? O crânio, o encéfalo, todas as estruturas da cabeça, elas pesam, em média, no ser humano, em torno de 5 quilos. Tá? Se a gente inclina 15 graus é bem pouquinho, às vezes não dá nem para olhar o celular com 15 graus. Esse peso vai para 12 quilos, já mais que dobra o peso da cabeça, né? A maioria das pessoas olha ali entre 30 e 45 graus. Então, veja, o peso da cabeça vai de 18 a 22 quilos. Então, todas as estruturas que estão ali preparadas para segurar a cabeça, então os discos intervertebrais, os ligamentos, os músculos, estão sofrendo ali com uma carga muito maior do que foi feito para ser suportado. Isso, a longo prazo, vão causando lesões irreversíveis nos discos, nos ossos, nos ligamentos, e aí vão aparecendo as dores e as patologias graves, como a hérnia de disco cervical. Né? A hérnia de disco cervical, ela pode começar a comprimir raízes nervosas, a pessoa pode apresentar dor no braço, dormência no braço, perda de força, e aí nesses casos, muitas vezes o paciente pode ser tratado com a fisioterapia, mas em alguns casos não evolui bem e acaba sendo submetido a uma cirurgia. Nossa, quantas consequências, né? A gente às vezes não se dá conta, acho que é tão simples, né? E na maior parte das vezes nós ficamos na última dos 60 graus. Os 60 graus, aquela olhadinha com vergonha, a pessoa está no elevador, recebe aquela mensagem discreta, vai olhar com vergonha, a cabeça está pesando ali um monte, né? O exemplo ali estava numa postura em pé, né? Mas se a gente for imaginar que também quando a gente chega em casa, a gente fica sentado e aí se acomoda no sofá e fica naquela posição assim. E quando a gente deita na cama, que é muito raro você deitar e não dar uma olhadinha final no celular, né? Ou logo que você acorda. Então você está deitado, já está também
a parte da inervação está toda repuxada, que a gente fala, e aí você está com a cabeça assim e é muito pior, né, também. Então, aproveitar para você citar, né, estar sentado, falar um pouquinho sobre isso também, porque é fato quanto tempo que nós passamos do dia sentados, né? Isso é muito prejudicial. Demais. Hoje a maioria das pessoas passam nos escritórios e no maior dos locais de trabalho, 8, 7 horas sentado e não há coluna que aguente esse período sentado. Mas tem algumas medidas que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Então, primeiro, as cadeiras, por melhores que elas sejam, elas são invenções para que nós trabalhemos mais do que a gente aguenta. Então, a pessoa está cansada, ela vai encostar na cadeira, né? Então, uma medida que alguns executivos, algumas empresas multinacionais fizeram é trocar a cadeira de alguns executivos por bola de pilates ou um banquinho onde ele vai ficar ali, sentado com a postura correta, contraindo o abdômen, contraindo a musculatura lombar. Toda vez que você relaxa na cadeira ou relaxa no sofá, você está curvando para frente. Essa curvatura leva todo o peso do teu corpo para os discos intervertebrais, que são o que mais sofre, né? Essa pressão vai danificando o disco. Então é importante que a pessoa, quando ela está sentada, que ela sentiu essa necessidade de relaxar e dobrar a coluna, que ela levante, faça uma respiração, contrai o abdômen, se sente na postura correta. Eu estou reparando ali, na postura dos dois, para dizer a verdade, tá? Porque eu sei o que é dor nas costas também, e às vezes eu também fico, será que eu devo encostar aqui, vir mais para frente, alguma coisa? E estou vendo aí a postura, né, que até é uma inveja saudável nesse sentido, tá? Que é uma postura exemplar. E estou vendo que vocês não estão encostados mesmo, né, Flávia? O que mais dizer de dicas nesse sentido? Porque, na realidade, assim, para encostar, a gente fala das curvaturas neutras da coluna, né? Então, seria uma leve lordose da coluna lombar, passando por uma leve cifose da coluna torácica, depois voltando para uma leve lordose da cervical. Então, se a gente sentar e encostar, a gente vai alterar essa curvatura. Então, ao invés de fazer a lordose, a gente vai fazer uma cifose, a gente inverte. Então, eu estou sentada aqui em cima do isquio e é uma coisa que com o passar do tempo, eu sento assim, está tudo bem, eu consigo manter, porque eu tenho a manutenção das musculaturas que já estão trabalhadas para isso. Então, eu estou mantendo essa lordose fisiológica. É uma questão de mudança de hábito mesmo, de aprender. Tem uma ilustração que pode, acho que, nos ajudar nesse sentido. Tá lá. A joia, você vê na primeira imagem, né? Então, aquela inversão da curva natural, né? Inversão da curva fisiológica que a gente fala, né? A pessoa roda a pelve para dentro, senta em cima do cóccix, que é um osso fininho, 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 que não foi feito para a gente sentar em cima, inverte toda a postura, causando uma pressão enorme nos discos intervertebrais, que são estruturas moles, né? Então, essa curvatura vai aumentando a pressão e, ao longo dos anos, isso vai virando uma lesão que acaba sendo irreversível. E você vê outra pessoa sentada ali no banquinho com a postura correta, onde as curvas fisiológicas estão preservadas, né? Nessa postura, a pessoa precisa ter ação da musculatura para se sustentar, né? Se a pessoa não tiver uma boa musculatura, ela vai fadigar e vai acabar voltando para aquela postura. E aí que entra o trabalho da fisioterapia. Uma das orientações que a gente fala sempre é também a pessoa que tem que ficar um pouco mais de tempo sentada, que participa de muitas reuniões também, é fazer um rolinho. Você pode fazer um rolinho com uma toalha mesmo, né? Então, você pega uma toalha de banho e você faz um rolo e aí você coloca o rolo na altura do umbigo, aqui para trás. Tá. Então, e o rolo fica nessa região da lombar. Para te ajudar a ter essa auxilia, postura, então. fica assim, você fica mais alto, né? Outra pergunta. Pode o rolinho vale para você colocar tanto na cadeira do escritório, você pode colocar em casa, você pode colocar no carro. No carro, geralmente, a gente fala para, ao invés de usar um rolinho de toalha de banho, a gente fala para usar um rolinho de toalha de rosto, mas para continuar mantendo essa curvatura da lombar, porque no carro às vezes a gente fica mais tempo do que a gente prevê por causa do trânsito e tudo mais. E outra coisa que eu oriento os meus pacientes, então a cada hora eu peço para eles colocarem um despertador no celular escrito scanner. Quando toca o despertador, eu falo assim para eles pararem, estátua. Eles brincarem de estátua. Então, eles olharem o corpo, como é que tá. E aí, geralmente, você se pega em umas posturas que você não acredita. E aí, você presta atenção nessa postura e aí você adequa, corrige e vale também, quando tocar esse despertador, levantar um pouquinho, dar uma esticada, né? Que às vezes fala, mas não vai dar tempo, vou continuar, mas quero dizer assim, um minutinho faz diferença, né? Quanto tempo que deve ter essa disciplina? Uma questão de disciplina, levantar a cada 1 hora, fazer uma respiração
corrigir a postura, colocar os ombros para trás. E esse levantar a cada 1 hora, quanto tempo deve ser? É uma caminhada? O que deve ser feito nesse levantar? Eu costumo falar, não tem uma regra, não tem uma fórmula de bolo, mas o que eu costumo falar para meus pacientes, faça 5 respirações profundas. Porque a gente acostuma trabalhar tanto, às vezes a gente não respira. Então aquela respiração... encher os pulmões, contrai o diafragma, contrai o abdômen, você vai ver que a tua postura já vai melhorar muito se você apenas respirar. Lógico que se puder dar uma andadinha é melhor, né? Sim. Geralmente eu peço para o paciente andar, para ele tomar água, né? Porque às vezes as empresas, às vezes onde fica o café, onde fica a água, fica um pouco mais distante. Então, tenta andar um pouco até lá, toma uma água. Hidratação também é super saudável, vai te fazer bem. E outra coisa que você vai ter que levantar mais vezes para ir ao banheiro, né? Então, assim, você vai estar sempre tentando. Isso vai te obrigar a levantar mais vezes, né? Agora, ainda sobre o sentar a cadeira, tem uma outra dúvida, a questão de ter ou não apoio nos pés, ter ou não apoio onde colocar os braços também. O que mais pode ser dito nesse sentido? Posso falar? Então, assim, a gente tem que pensar na neutralidade, né? Então, o ideal seria os pés estarem apoiados, paralelos, então, afastados na largura do quadril, né? Então, pés aqui apoiados 90 graus, tá? Aí, joelhos 90 graus e quadril aqui também 90 graus. 90 graus para um pouquinho mais, até uns 100 graus funciona. Porque tem pessoas que ficam, quando você coloca 90, a pessoa já fica muito desconfortável, já vai muito para frente. Então, de 90 a 100 a parte do quadril. Aí, ou você realmente não encostar na cadeira, ou se for encostar, você ter esse rolinho para ajudar nessa questão do apoio da lombar. E a parte dos antebraços, a gente manter o apoio. Que altura que seria? A altura que o ombro fique relaxado. Então, esse apoio é na mesa ou é o apoio Porque tem cadeira que tem o braço, né? O ideal é ter o apoio do antebraço. Então, a cadeira que tem na cadeira, esse antebraço tenha essa possibilidade de subir e descer. Então, você apoia o antebraço e aí na mesa você apoia também ou para escrever ou para então, apoio nos dois lugares. Você, por exemplo, está mexendo com o mouse ou mexendo aqui no teclado, se você apoia só o antebraço, às vezes você pode causar uma compressão da inervação aqui e aí ter outros problemas, né? Complementar? Então... nós temos feito muitas campanhas, né? Inclusive para já começar desde cedo nas escolas a tirar as cadeiras com encosto e trocar por banquinho. No banquinho, a musculatura é forçada a se contrair, para que você fique na postura correta, né? A mesma coisa as empresas que têm colocado bola de pilates, para a pessoa sentar e usar o computador sentado na bola, só isso é capaz de diminuir a falta ao trabalho, porque hoje a dor na coluna é a segunda maior causa de falta ao trabalho. Então, por mais que a pessoa esteja numa postura correta na cadeira, por melhor que seja a cadeira, ela acaba às vezes relaxando, fazendo essa curvatura e a coluna acaba sofrendo. Já a pessoa sentada numa bola, ela está fazendo exercício e trabalhando, ou está no banquinho, ela está contraindo o abdômen e trabalhando. E trabalhar o tanto que a pessoa aguenta, ela tem que levantar, ela tem que ter momentos para ir ao banheiro, para beber água, né? A pessoa não pode sacrificar o corpo e ficar ali horas, que aquilo vão ter consequências e as consequências são muito ruins, né? Dor crônica, né? A pessoa acaba muitas vezes não se recuperando, passando por cirurgias, né? E causando um transtorno na vida diária e na qualidade de vida das pessoas. Então, pelo que eu estou vendo aqui, na maioria das vezes, então, a culpa disso tudo toda nossa e dá para evitar, né? Nós vamos fazer uma pausinha aqui nessa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre as dores nas costas e o que fazer para preveni-las. Com a gente, o ortopedista do Hospital das Clínicas, Alan Ono, e a fisioterapeuta Flávia Schlichter Oliveira, coordenadora do Grupo de Coluna do Hospital do Coração. São muitas questões, mas no bloco anterior nós falamos um pouquinho da importância da postura, né? Mas que papel tem também o fator emocional, né? A nossa cabeça, o estresse do dia a dia, doutor? As dores, né, elas são um critério subjetivo. Então, cada um experimenta a dor de uma maneira diferente, né? Certos fatores psicológicos, como estresse, ansiedade, depressão,
aumentam as dores. Então, é muito comum a gente ver a pessoa contrair a musculatura cervical e isso vai gerando a longo prazo aquele estresse crônico, ansiedade crônica e dores cervicais, dor de cabeça, o bruxismo, onde a pessoa range os dentes. Então, geralmente, isso está correlacionado com estresse excessivo, ansiedade excessiva. Então, se a gente não trata esses fatores, se esses fatores não são tratados, a pessoa vai desenvolvendo dores crônicas e as dores crônicas causam uma perda da qualidade de vida e começam com um problema emocional, uma questão emocional, mas se tornam problemas físicos, orgânicos, levando até hernia de disco, a problemas cirúrgicos, etc. E Flávia, o fisioterapeuta também, né, tem que entender como entender cada paciente para tratar essa dor, até porque cada um lida com a dor de uma forma diferente, né? Exatamente. Então, na fisioterapia, o que tem de mais novo agora na fisioterapia é a gente tratar essa parte, fazer terapia cognitivo-comportamental, né? Então, a gente não está entrando no lado da psicologia, né? Assim, mas a gente entra para tentar entender o que o paciente entende da dor e o que o paciente entende quando o médico passa o diagnóstico para ele que ele está com algum problema na coluna. Porque às vezes a pessoa tem aquele diagnóstico e a pessoa já fica tão tensa, tão apavorada que nada, ela fica num estado que a gente chama catastrófica. Então, ai meu Deus, algumas pessoas acham que eu vou morrer mesmo, que aquilo vai levar à morte, aquilo não vai sair mais da cama. Então, assim, então ela entra num estágio que ela fica com um medo de se movimentar, ela fica com medo e não consegue sair do lugar. Então, a gente tem tentado abordar cada vez mais para entender, a gente aplica questionários quando a gente faz avaliação, para entender em que se ela está em alto, médio ou baixo risco dessa parte biopsicossocial. E aí a gente dá andamento nesse tratamento. Agora, o extremo, né, disso tudo, que é o caso cirúrgico, corresponde o quê? É uma pequena parcela Na disso, verdade, a porcentagem gira em torno de 5% dos pacientes são pacientes cirúrgicos. Tá. Né? Então, aquele caso, primeiro, onde o paciente tem um comprometimento neurológico, né? A hérnia de disco, seja cervical ou lombar, comprime um dos nervos, né? Então, aqui de novo no modelo, né? Por dentro da coluna passam as raízes nervosas, né? Na coluna cervical e torácica passa a medula e na lombar as raízes nervosas, né? Então, quando a pessoa tem uma compressão desse nervo, onde ela vai ter perda de força, perda de sensibilidade, dor intensa, né? Nesses casos, né, o paciente provavelmente não vai melhorar nas primeiras sessões de fisioterapia ou em muitas sessões, dores crônicas. Sim. Essa coluna precisa de uma cirurgia, né? Geralmente a cirurgia ela vai promover uma descompressão, né, das raízes nervosas, estabilidade em colunas que têm patologias que levam à instabilidade dos ligamentos e das vértebras. Então a gente é capaz de estabilizar, descomprimir e corrigir deformidades. Então, nesses casos extremos, né, onde o paciente não melhora com a fisioterapia, não melhora com o tratamento conservador, né, fez 3 meses, 6 meses de um bom tratamento fisioterápico, esse paciente que não melhora, provavelmente ele é um candidato à cirurgia. Tá? Em alguns casos, deformidades graves, esse paciente também é um candidato à cirurgia. Queria aproveitar também para chamar a atenção de uma outra questão, que é quem não resiste lá um remedinho, né, Flávia? Aí entram os relaxantes musculares, analgésicos, né? A pessoa acaba se entupindo aí de medicamentos sem buscar ajuda profissional. Sim, e não são poucos os pacientes que vêm encaminhado de médicos, que os médicos passam determinados medicamentos e aí eles escutam da família, dos amigos, numa televisão, algumas coisas que não são especificamente para ele, né? É para aquela pessoa que usou aquilo e foi bom para ela. Então, o que eu faço é falar assim, eu não posso passar o remédio, quem passa essa parte é o médico, quem conduz essa parte é o médico. Cerca de 60% das pessoas que têm uma crise de dor aguda na coluna, elas não procuram médico, não procuram ninguém e se automedicam. Né? A automedicação ela pode levar, inclusive, à morte. Né? Alguns anti-inflamatórios usados em excesso podem provocar insuficiência renal, úlcera gástrica, infarto agudo do miocárdio. Então, é desaconselhável se automedicar, né? Tem dor,
procure o médico, procure um especialista, um ortopedista, um especialista em coluna, para que você possa ser corretamente diagnosticado, porque a dor nas costas podem ser várias patologias, e para que você seja tratado da maneira correta. E prevenção? O que devemos chamar a atenção aqui sobre prevenção? Prevenção é uma parte bem ampla, né? Mas assim, primeiro que a gente tem que fazer, então, é voltar à função. Qual que é o objetivo do paciente, o objetivo dele na vida? Então ele quer surfar, por exemplo. Então tem exercícios bem específicos que a gente passa de exercício para prevenção mesmo, para ele nunca ter um problema, nunca não, né? Nunca é difícil, mas para tentar evitar ele ter um problema nas costas. Então a gente passa exercícios que a gente chama de exercícios de controle motor, que são exercícios que são bem estabilizadores, né? Para gerar esse controle da postura, da coluna. Tem exercícios de alongamento que são bastante interessantes, que as pessoas fazem, né? A yoga é uma atividade muito interessante que trabalha o corpo e mente, tudo junto, né? Agora, tem alguma atividade física que quem tem dor nas costas não deve fazer? Deve evitar? Diversas. Depende da patologia, né? Então, primeiro, o mais importante é o diagnóstico, tá? Existem algumas atividades físicas esportivas que têm correlação com hérnia de disco comprovada, né? Então, para quem tem problemas na coluna lombosacra, que é o final da coluna, L5, S1, o tênis não é um esporte recomendado por conta do movimento de rotação. É lógico que dá para fazer uma adaptação, jogar um tênis adaptado, e aí entra o trabalho da fisioterapia, né? O surf também é um trabalho que tem uma alta incidência de hérnia de disco lombar. Também existe um trabalho específico para que a pessoa possa fazer. Então, qualquer esporte que seja que a pessoa gostaria de fazer, ela precisa de um preparo físico especial para aquele esporte. E determinadas patologias vão dificultar uma boa execução daquele esporte. Vamos precisar marcar um outro encontro aqui para trazer tantas outras dúvidas aqui que ficaram, mas tem uma palavrinha final aí sobre o nosso assunto hoje, Flávia. Nossa, eu acho que a gente tem que sempre olhar as pessoas individualmente, né? Então, assim, não é porque a gente está falando algumas coisas, a gente está falando coisas generalizadas, né? Mas, assim, a gente tem que tentar ver o que faz bem para você, para a sua coluna, pensar em adequar realmente corpo, mente e a gente conseguir tocar as coisas para frente. Eu acho que o recado final tem que ser sobre a disciplina, né? A maior parte das doenças que nós temos, a coluna entra aí, a diabetes, a pressão alta, são doenças da indisciplina com nós mesmos. Então, se nós tivermos uma boa disciplina alimentar, então ter um peso adequado, fazer atividades físicas regulares, não passar o dia inteiro sentado, nós vamos ter menos problemas de saúde, menos problemas cardíacos, menos pressão alta e os problemas da coluna também entram aí. Maravilha. Obrigada sobre essa aula hoje aqui sobre coluna e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. E a gente fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Obrigada pela companhia e até a próxima.